Olá! Desde junho deste ano, o Congresso Nacional conta com uma frente parlamentar para promover o avanço da licença paternidade no país. Atualmente, a licença maternidade é de 4 meses e mais 2 para as organizações que aderirem ao programa Empresa Cidadã. A licença paternidade é de apenas 5 dias. E em alguns países da Europa, a licença é compartilhada entre a mãe e o pai. Para conversar sobre o tema, eu recebo aqui no Palavra Aberta o deputado Pedro Campos, do PSB de Pernambuco. Ele é o secretário executivo da Frente Parlamentar. Olá, deputado, muito bem-vindo. Deputado, qual o projeto aqui na Câmara que está mais avançado em termos dessa regulamentação, desse aumento da licença paternidade? Aqui na Câmara dos Deputados existem diversos projetos que foram apresentados. A bancada das mulheres, que é organizada aqui, tem uma secretaria de mulheres, fez um grande trabalho com um grupo de trabalho no último ano para poder reunir os diversos projetos que existiam e fazer uma proposição que foi apensada, apesar dela ser a mais recente, mas foi apensada a partir do debate, olhando todos esses projetos, que é o 6216, que é de autoria principal da deputada Tabata Amaral, mas que foi assinado por diversas pessoas, inclusive homens e mulheres também que participaram dessa discussão. Esse projeto ele vai tramitar aqui na Câmara, mas em paralelo a gente também tem acompanhado a tramitação no Senado de um projeto do senador Paulo Paim, que foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos. Então, olhando as duas casas, esse projeto do senador Paulo Paim está um pouco mais avançado. E o que diz o do Paulo Paim e o que diz o da deputada Tabata? O último relatório que foi apresentado, inclusive pela senadora Damares, aproximou muito os dois projetos. A Damares, foi relatora no Senado? No Senado, na Comissão de Direitos Humanos, e aproximou os projetos. A lógica do projeto é ampliar a licença paternidade de maneira gradual. Então, iniciar passando para 30 dias, depois de 2 anos ampliar para 45 dias e depois chegar em 60 dias. Tudo a cada 2 anos, esses aumentos? A cada 2 anos, esses aumentos a cada 2 anos. E com a possibilidade de fazer a divisão desse período, para que parte desse tempo seja logo no nascimento do filho ou da filha, ou também em casos de adoção, também logo no momento da adoção, da aquisição da guarda da criança. Inclusive para adoção. Valendo inclusive para adoção. E parte seja logo no começo, e a outra parte, ela pode ser até 180 dias do momento inicial. Para que isso? Para que você possa, por exemplo, no caso de uma mãe que tem 120 dias de licença maternidade, o pai pode tirar os primeiros 15 dias logo no nascimento do filho e guardar 15 para quando a mãe precisar voltar ao trabalho, no período de adaptação da família, do filho ali com o fato da mãe estar no trabalho, o pai poder voltar a estar presente dentro de casa. Então tem essa possibilidade de divisão. E outra lógica também que foi colocada nos dois projetos é que ele seja custeado pelo poder público, pela Previdência. Então, não seria um aumento de custo diretamente às empresas em relação a isso, funcionaria na mesma lógica que hoje já existe para a licença maternidade, onde você, aquele recurso que você paga de salário para aquela pessoa que está ausente do trabalho, ele é compensado, restituído através do próprio pagamento previdenciário que todas as empresas devem fazer. Então, é essa lógica que foi colocada nesses dois projetos. Nos dois, do senador Paulo Paim, a mesma coisa. Exatamente. E a lógica geral é essa, é você fazer ampliação gradual, ampliar apenas a licença paternidade, porque, por exemplo, foi dito aqui, existe esse debate da parental compartilhada, que é muito importante também, e que vários países já entraram nessa lógica. É isso que eu ia perguntar, como é que o senhor vê a licença compartilhada? Eu acredito que é positivo, mas ela pode gerar um problema, foi por isso que ela não avançou dentro da discussão da bancada das mulheres. Porque o intuito, nesse nosso caso, era entrar na ampliação do papel do homem no trabalho de cuidado. E quando você coloca a questão da compartilhada, apesar da lógica ser de que você vai discutir o papel de cada um dentro do trabalho de cuidado, você poderia simplesmente ter um compartilhamento que ia ser a mesma coisa que nós já temos. A pessoa dizer, não, compartilhar cuidado com o filho, não, a mulher que vai ficar cuidando e eu não vou usar essa licença. Então você ia virar uma ampliação. Desobriga o homem. Desobriga o homem, o que é compartilhado, você escolhe. Então teria a escolha se seria um aumento da licença paternidade ou um aumento da licença maternidade. Então, por existir essa escolha, nós entendemos que poderia ser que o projeto terminasse virando somente um aumento da licença maternidade,
que é importante no caso do Brasil, porque a gente ainda está em 120 dias, então o próprio aleitamento materno exclusivo, ele não está dentro de uma licença maternidade de alguém que está CLT, você tem que dar um jeito de trabalhar e conseguir manter seu filho no aleitamento materno exclusivo, mas que nesse momento a bancada das mulheres achou que era melhor fazer um projeto que simplesmente aumentasse a licença paternidade, que esse projeto colocaria diretamente a questão do homem ampliar sua participação no trabalho de cuidado e não a discussão da divisão em si, mas colocar diretamente a um aumento da participação do homem e, ao mesmo tempo, equilibrar um pouco mais a visão do mercado de trabalho, porque quando você coloca o homem para ter 60 dias de licença paternidade e a mulher 120 dias, na hora que uma empresa for contratar um homem ou uma mulher, ela vai olhar para os dois de maneira mais equilibrada do que olha hoje, quando ela olha para um homem e vê uma pessoa que vai passar só 5 dias de licença paternidade e olha para a mulher, vê uma mulher que vai passar 120 dias de licença maternidade. Então foi essa lógica, esse equilíbrio, esse balanço que terminou indo para o caminho de não ser uma licença compartilhada. Entendi. Agora, se fizesse na licença compartilhada, se colocasse tempos, não seria uma coisa como, por exemplo, na Europa que é um projeto feminista no sentido justamente de que a mulher pode ir trabalhar um pouco antes e o homem fica cuidando? Tem uma série, que eu não me lembro agora o nome, mas é uma série dinamarquesa sobre política. Exatamente, o senhor deve ter visto, desculpa chamar de você que é muito jovem, o senhor deve ter visto, e ela chega a ser primeira-ministra, né? E ele fica em casa tomando conta. Claro que dá problema ali no casamento, mas enfim, é uma realidade. De certa forma, esse compartilhamento do cuidado, ele vai existir mesmo que a licença não seja compartilhada, porque, como eu disse, no primeiro momento vão estar os dois juntos. Então, essa coisa do primeiro momento estar os dois juntos, eu vou falar até com experiência própria. Minha filha nasceu tem menos de 15 dias. Eu tive as 5 dias de licença paternidade e, com experiência pessoal, é muito pouco, né? Eu gostaria de estar agora em casa com minha esposa e com minha filha ajudando nesse papel do cuidado. E esses 15 dias você demanda muita atenção. É um momento onde a criança ainda é mais frágil, onde você tem toda uma adaptação ao próprio aleitamento materno, a questão do sono, e tudo isso demanda muita atenção. Então a gente entende que é importante e, além de demandar atenção, é muito importante no fortalecimento do vínculo. Esses primeiros dias são muito importantes no fortalecimento do vínculo. Por isso, obrigar esses primeiros dias aos dois estarem disponíveis. Só que quando você faz a divisão de que você pode pegar parte do tempo e colocar ao final da licença da mulher, pode permitir uma situação como essa, que ao final da licença maternidade, o homem volte para casa para ficar cuidando da criança e a mulher vá para o trabalho. Então, a divisão e o compartilhamento vai existir. Ela não é uma licença compartilhada, porque a lógica da licença compartilhada é dizer o seguinte: digamos que são, ao invés de ser 30 para o homem e 120 para a mulher, que somados dariam 150, você dizer assim, são 150 para o casal, escolham como vocês vão dividir. Essa é a lógica da licença compartilhada, que é adotada em alguns países. Essa lógica a gente entendeu que poderia gerar um desequilíbrio de, no Brasil, as pessoas, são 150 para os dois, então são 150 para a mulher. O homem não vai tirar nenhum dia. Eu estou exagerando aqui os exemplos, mas foi esse o pensamento que levou a bancada das mulheres a achar melhor. Não, nesse primeiro momento vamos fazer o seguinte, vamos aumentar só a do homem e vamos dar a possibilidade de ele intercalar os momentos para escolher junto com a mulher qual é a hora que precisa mais, qual é a hora que é melhor para cada um estar em casa. Em termos de tramitação, em termos de o que vai ser mais difícil, aonde vai ser mais difícil passar esse projeto aqui dentro? Eu acredito que o maior desafio aqui é em relação ao custo, porque a gente sabe também que a Previdência no Brasil ela é deficitária, que é o maior orçamento do governo federal é exatamente com a Previdência. Esse próprio Congresso aqui discutiu há alguns anos, há menos de 4 anos, uma redução de direitos para aposentados, para pensionistas, olhando para essa questão do déficit. Então, quando você traz uma discussão que no primeiro momento tem uma... a reforma da Previdência. Certo. Quando você traz uma discussão que tem um custo para a Previdência, e a gente está sendo muito claro e objetivo, inclusive fizemos as contas. No começo vai custar em torno de 2 bilhões por ano, quando você passa para 60 dias, ele vai para em torno de 3 bilhões por ano. Existe esse custo está lá. O que é que a gente vai ter que fazer enquanto sociedade? Entender se aquele custo é uma prioridade
né, e discutir, inclusive, dentro do que existe hoje em relação aos direitos, não só previdenciários, mas outros direitos que geram custo, se a gente acha que faz sentido ampliar a licença paternidade tendo um custo de 2 a 3 bilhões para isso. Eu acho que o grande problema vai ser a discussão orçamentária e se é uma prioridade do Brasil pagar 2 bilhões ou 3 bilhões para fazer essa ampliação. E isso comparando com outras políticas. Eu vou dizer aqui, porque às vezes para o telespectador, para a pessoa que está... Pode parecer muito. Às vezes eu não sei nem se parece muito ou se a pessoa não consegue quantificar, né? Porque 2 bilhões você não sabe nem se isso cabe dentro de uma sala, dentro de um cofre, dentro de uma caixa. 2 bilhões é um dinheiro que ninguém entende o tamanho disso. Mas se olhar, por exemplo, para o pé de meia, o pé de meia é uma política pública que custa 9 bilhões por ano, do jeito que ele está hoje. Foi uma decisão desse mesmo Congresso de dizer que vale a pena colocar 9 bilhões nos estudantes que estão terminando o ensino médio para poder eles continuarem estudando. A pergunta que vai ser feita é se vale a pena colocar 2 a 3 bilhões por ano para que os pais tenham direito a ficar com suas crianças, para as crianças terem o direito de ter um pai presente e para que as famílias possam se fortalecer nesse vínculo no momento do nascimento dos filhos. É essa pergunta que vai ser a pergunta de 2 a 3 bilhões de dólares, de reais, né? É a pergunta de 2 a 3 bilhões de reais que esse Congresso vai ter que responder. Deputado, muito boa sorte com a frente e com esses projetos. Eu conversei com o deputado Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, sobre a ampliação da licença paternidade. Ele é o secretário executivo da Frente Parlamentar Mista, que visa promover o avanço da licença paternidade no país. Eu sou Mariana Monteiro e você pode rever ou compartilhar esta edição do Palavra Aberta, que fica no YouTube da Câmara. Até mais!